cumprimentos ao Marcos Paulo e o Leandro pela excelente apresentação. Eu gosto muito de falar através de imagens, e quando os dois, começando pelo Leandro, quando o Leandro falava, me veio uma imagem do Alceu Amoroso Lima, do livro que ele escreve, Companheiros de Viagem. Acho que se estamos aqui hoje, que temos uma tradição herdada dos nossos antepassados, não simplesmente começamos a zelar pelo patrimônio hoje. Então, nessa questão, nesse ponto, às vezes temos um instinto de comparação. Uma equipe do passado foi melhor, uma equipe do passado foi pior. Então, isso é muito relativo. Não podemos olhar simplesmente e condenar ou absolver uma questão do passado, mas temos que considerar a contextualização daquela sociedade que viveu naquele determinado tempo e naquele determinado espaço, naquele determinado monumento. Isso é muito importante. Eu acho que cada época tem uma visão, tanto das pessoas que usufruem desse patrimônio, quanto dos administradores encarregados pela parte governamental. Eu fiz algumas anotações aqui, mas acho que vamos ter que deixar um pouco por causa do tempo, e para não prolongar muito. Isso, e uma questão muitíssimo importante abordada pelos dois, mas essa questão da participação, da interação, a participação no patrimônio e a interação dos responsáveis governamentalmente pela gestão do patrimônio e também esse contato com esses administradores por parte do governo, mas com a sociedade. Acho que às vezes, em determinado momento, ficou muito distanciado o patrimônio como tal e os administradores. Acho que ficou um abismo entre essas duas sociedades. Acho que isso é importantíssimo para a conservação do patrimônio. Às vezes, um técnico da parte do governo não entende necessariamente o que a pessoa vive naquele determinado patrimônio. Então, particularmente o Leandro falou disso, isso é muitíssimo importante. Depois também falando da questão da fé, o testemunho de fé, do Marcos Paulo também, isso chama a atenção. Os conceitos acadêmicos, às vezes, parecem tão distantes, né? Mas eu gosto sempre de lembrar da fenomenologia de Edith Stein. O que é essa fenomenologia, senão a vivência, né? Essa experiência que você tem ali direcionada direta, uma vivência direta com o patrimônio. Uma questão que uma pergunta, eu gostaria de perguntar ao Leandro, a questão do critério para seleção, para inserção das pessoas, do público no mestrado do IFAM. Importantes colocações foram ditas antes de responder sobre o mestrado. A gente está apostando muito nessa colaboração. Quando eu falo que não é da boca para fora, a gente acredita que não vai ter jeito de preservar 1.270 bens tombados, mais 52 bens registrados, fora todo o patrimônio arqueológico. Tem 33 mil sítios arqueológicos cadastrados no Brasil. Se a gente não fizer essa divisão de responsabilidades e a corresponsabilização, principalmente com a sociedade. E aí é muito importante destacar sempre esse aspecto dos recursos. A gente hoje não consegue restaurar a contento todas as edificações que precisam de ser restauradas. A gente não consegue, o orçamento público não dá conta disso. Então, a gente conta com os parlamentares, então foi bem importante lembrar aqui da participação de emendas. As emendas são suplementos ao orçamento, né, que o deputado, a deputada decide fazer de acordo com os seus critérios de atuação, enfim, aquilo que ele tem de ser prioridade. Mas a gente também tem tentado explicar a importância do fomento da Lei Rouanet, que foi tão
criminalizada, houve muita desinformação sobre ela, mas ela é uma das leis mais importantes para o patrimônio cultural. Boa parte das obras que o IPHAN consegue executar e boa parte das obras que acontecem no Brasil de forma geral vem com a Lei Rouanet. Então, acho que a gente também pode fazer aqui, fica uma sugestão, a gente tem tentado isso com algumas dioceses, fazer um movimento de mapeamento de potenciais fomentadores, alguns até paroquianos, quem sabe, no sentido de explicar como é que funciona, o IPHAN pode ajudar nisso, como é que é possível, né, o empreendedor abater o seu imposto de renda, colocar esse recurso a serviço de uma restauração de uma igreja ou de qualquer outro projeto. Bom, sobre o mestrado do IPHAN, a gente acabou de ter a seleção, né? A gente agora inicia uma nova turma. No próximo ano a gente tem outra seleção. Então, salvo engano, são 30, né, Paulo? Acho que foram 30 selecionados agora, 30 novos alunos. É um processo seletivo tradicional, padrão como as instituições de ensino superior realizam. Então, a gente tem as provas, a gente tem as etapas de seleção. Temos as bolsas, né, para estudantes que necessitam desse auxílio. E aí, coloco aqui o nosso site à disposição. Né, lá teve o edital agora do início do ano, mas a gente já está construindo o próximo já para 2024. Tá bom? Então, todo mundo aqui que queira participar está convidado. É um mestrado, né, é um mestrado profissional na área de patrimônio. A gente tem conseguido formar grandes gestores a partir desse mestrado profissional. Alguns são servidores nossos, outros são pessoas que são convidadas, são pessoas de fora, mas ele é acessível a toda a comunidade. Então, lá no site do IPHAN, vocês podem encontrar todos os detalhes, né, mas ainda não está aberto para o ano que vem. Acabamos de concluir a seleção desse ano, estamos com a nova turma, em breve a gente vai ter o chamamento para o ano seguinte. Tá bom? Abrimos agora a plateia para perguntas. Temos um horário restrito, mas podemos continuar um pouquinho. O presidente tem que sair em 10 minutos. Então, a minha pergunta vai para o nosso presidente do IPHAN. Né? Então, o presidente, eu me chamo Padre Márcio, sou coordenador diocesano da Comissão de Patrimônio Histórico em Volta Redonda. Né? A nossa comissão, esse ano, ela está fazendo 9 anos. E nós começamos praticamente do caminho das pedras, não sabíamos nada, fomos aprendendo aos poucos. E a nossa realidade lá, nós não temos nenhuma igreja tombada pelo IPHAN, né? O INEPAC, só temos uma igreja tombada pelo INEPAC, e o restante são todas tombadas pelos municípios. E como o Marcos ele colocou bem, a nossa realidade, a gente conta a moedinha da viúva para pagar as contas de final de mês. Ainda mais com a pandemia que teve aí. Houve esvaziamento das igrejas, o povo está começando a retomar agora. Né? Houve também recentemente, né? Desculpa fugindo um pouco do assunto, mas ficamos sabendo recentemente, por exemplo, nossas comunidades faziam muito show de prêmios, faziam muita ação entre amigos, e tomamos conhecimento, e isso agora que isso não é permitido, que isso é um crime no Brasil, então estamos nos readequando para que isso não aconteça mais. E era de onde vinha nossas fontes de renda, porque só o dízimo não dá para pagar as contas de final de mês. Então, nós temos vários projetos acontecendo. A igreja de Nossa Senhora do Amparo em Barra Mansa sendo restaurada, nossa Catedral de Santana em Barra do Piraí sendo restaurada. E a gente depara, nesse momento, com uma pedra no sapato, que é a questão dos projetos. Né? A gente sabe que o proprietário ele tem que bancar o projeto de restauração. Mas para uma igreja que, às vezes, o dízimo dela não chega a R$6.000 por mês, e ela tem que pagar 200, 300 mil de projeto, é inviável, não tem como. E a gente vive a dificuldade da Lei Rouanet, que é uma lei ótima. Graças a Deus temos a Lei Rouanet e as leis de incentivo fiscal a nível de Estado. Só que para o interior essas leis não chegam. Porque o empresário, entre aportar um recurso em Amparo, que mora 2.000 pessoas, e na cidade do Rio de Janeiro, onde parece tantas pessoas, ele vai escolher a cidade do Rio de Janeiro. Então, são nossos recursos que a gente consegue para restaurar as igrejas, que nós estamos conseguindo até então, tem sido via verba parlamentar federal. Então, a minha pergunta é a seguinte: tem alguma possibilidade, abre-se alguma luz no fim
do túnel, de se conseguir recursos para projetos a nível de verba parlamentar, ou tem um outro meio que, né, que o senhor poderia passar para a gente? Obrigado, Padre Márcio. Parabenizo o trabalho também importante. A gente ter essa organização também em municípios que não são metrópoles, e a gente tem visto um empenho muito grande de vários párocos, de várias lideranças da igreja nesse sentido. Existe sim, existe a possibilidade de emenda também para projetos. Geralmente, há o aporte da emenda para a obra, e aí, como o senhor bem colocou, para o projeto nem sempre. Mas é possível construir com o órgão municipal ou com o órgão estadual, com o próprio IPHAN, quando bem é tombado nacionalmente, essa aplicação de recursos para a contratação de projeto. Tá bom? Então, isso está no horizonte, isso é possível. Se o parlamentar, que é parceiro da comunidade, quiser, ele pode colocar o recurso. Aí o Instituto, a própria Prefeitura, pode contratar o projeto executivo para depois realizar a obra. Isso não tem nenhum problema. Colocando mais uma luzinha aí no fim do túnel, a gente está com um projeto de lei na Câmara Federal, que é o projeto 1868 de 2021, que cria o Sistema Nacional de Patrimônio e que cria o Fundo Nacional do Patrimônio Cultural. A gente ainda não tem uma definição sobre como vai ser a operação desse fundo. Estamos discutindo o texto do projeto de lei, a gente vai agora para a Comissão de Cultura, Marcelo Queiroz, deputado aqui do Rio, inclusive é o presidente, é o relator desse projeto. Mas o que a gente está tentando imaginar? É que a gente tenha um quantitativo de recursos que possam ser destinados em parceria com estados e municípios, mesmo para bens que não são acautelados pelo IPHAN. Porque o senhor bem colocou, tem o tombamento municipal, tem o tombamento estadual e tem o tombamento nacional. Hoje o IPHAN ele não consegue adentrar a preservação dos bens que são tombados estadual e municipalmente. A gente às vezes faz parcerias, acompanha os projetos, apoia em alguma medida os estados e municípios, mas a gente não pode, né, por determinação legal. Mas o fundo poderia ser esse instrumento de reforço para as ações municipais e estaduais. Né? Então a gente está no desenho do sistema e o fundo seria o alimento desse sistema para ações de restauração, de salvaguarda, enfim. Então essa é outra luz que está se abrindo lá, a gente está nesse debate no momento, inclusive nos próximos meses a gente deve ter algumas audiências públicas na Câmara Federal, a gente deve ter alguns encontros para tratar desse assunto, que é o Fundo Nacional do Patrimônio Cultural. Claro. É isso, é também um processo de esclarecimento, né? A gente, é compreensível, né? Os párocos, poxa, eu não quero ir para a igreja tombada porque o IPHAN vai ficar batendo na minha porta, tem a demanda do recurso, meu dízimo vai ter que ir todo para a obra, a gente vai conseguir fazer outros projetos. É super compreensível e aí a gente também está nessa ressignificação do papel do IPHAN. Eu queria dizer aqui com muita fraternidade que a gente não quer que o IPHAN seja entendido pela sociedade como um órgão meramente fiscalizador. Fiscalizar é a nossa tarefa, mas colaborar é a nossa missão. Então, isso está na agenda do dia, o diálogo é uma determinação do governo como um todo, especialmente dentro do IPHAN. Então vocês podem contar conosco, a superintendência está de portas abertas. Eu quero aproveitar para aqui também me despedir, peço desculpas por ter que sair antecipadamente, a gente tem hoje uma série de agendas lá em Brasília, mas dizer da minha alegria, né, de ver esse debate acontecer aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, como tem acontecido na CNBB de forma geral, muito bom mesmo. Eu, como cristão católico, comecei minha trajetória na Pastoral da Juventude, então minha vida também está imbricada nessa causa, e entender que a gente pode também ser uma grande ferramenta, né? Nós como igreja, né, como comunidade, podemos ser ferramentas para a mudança da vida das pessoas, não só através da espiritualidade, mas também na promoção cultural, nas oportunidades e outros aspectos. Portanto, obrigado, agradeço a oportunidade mesmo e até a próxima. Então, podemos continuar as perguntas com Marcos Paulo. Agora, por favor, perguntas objetivas. Não é o momento para segundas conferências. Perguntas objetivas. A questão mesmo dos recursos, né? Eu sou o Padre Júlio, pároco de uma basílica que tem todo aí um arcabouço histórico, artístico, e que vem se deteriorando com o tempo. O trânsito é muito intenso, né, em volta, e a gente tem que fazer as intervenções, às vezes é obrigado a fazer intervenções estruturais, por exemplo, para não vir abaixo o patrimônio, né? E não temos um projeto, e os custos de um projeto são altíssimos, né? Coisas de centenas de milhares de reais.
Então, tudo começa por aí, a preocupação da gente, né? A pergunta, pela experiência que o senhor tem, que eu faria, seria como a gente pode dinamizar melhor e para tentar usufruir desses programas da Lei Rouanet, né, da Rouanet, desses incentivos fiscais, quais os primeiros passos, como a gente pode fazer. Lembrando também que nós, em paróquia, como no caso da minha paróquia, a gente tem uma grande participação da comunidade, são muitas pessoas, então certos processos de financiamento ali também não são difíceis da gente conseguir, como esses tipos de match funding, essas coisas assim, né? Então, aí a pergunta é essa, né? Qual um caminho que a gente pode ter, uma luz para a gente poder procurar e caminhar em direção? Bom, vamos falar de alguns exemplos que eu acho que facilita o entendimento quando a gente fala de casos concretos. Uma forma de viabilizar projetos é também buscando parcerias com as universidades. Existem várias faculdades de arquitetura no Rio de Janeiro. A exemplo da Antiga Sé, a Antiga Sé foi restaurada em 2008 e o projeto que deu o salto para conseguir chegar na restauração de 2008 começou com uma articulação da DEISE com a Cândido Mendes. A Cândido Mendes, o curso de arquitetura, acho que da Cândido Mendes, que fez o primeiro levantamento da Estácio. Não, foi antes da Estácio ainda. Fez o primeiro levantamento métrico cadastral da Igreja da Antiga Sé, mas numa parceria com o curso de arquitetura. Eu acho que pode ser um caminho a se buscar para viabilizar projetos. Um caminho que hoje a igreja aqui no Rio de Janeiro tem é a própria comissão que tem buscado viabilizar esses projetos com alguns parceiros. Então, dando essa assistência técnica aos projetos. Tá? E a própria comissão também, dependendo da viabilidade do projeto, também tem encaminhado alguns projetos para inscrição nas leis de incentivo. A gente tem feito algumas coisas com a São Francisco de Paula, fazendo projetos de lei de incentivo para Francisco de Paula. A gente também buscou alguns recursos para a Igreja da Ajuda, né, também com lei de incentivo, fazendo a lei de incentivo. A gente está no processo de captação, que aí é um outro processo mais complicado, porque é bem falado que as igrejas que ficam acabando indo para a periferia têm mais dificuldade de captação. Então, a Igreja da Ajuda, apesar da sua importância histórica, ela fica numa posição desfavorável em relação ao Rio de Janeiro, que fica lá na ponta da Ilha do Governador, e tem dificuldade de captação. Você tem projeto aprovado, mas você não tem captação. Então, a gente, um caminho para viabilizar isso é através de emenda parlamentar, buscando, né, uma articulação política para isso. Tá? Mas, para a igreja no Rio de Janeiro, eu acho que o ponto focal para poder distribuir essas demandas é a comissão. A comissão está com esse papel e tem feito muito bem esse papel em todas as igrejas que procuram a comissão. Ela busca viabilizar. E eu vou te dizer que dentro... Se eu pudesse só complementar, muitas vezes a questão está em não se tomar algumas pequenas atitudes de conservação e esperar que cheguem as verbas, né, para um grande restauro. Né? A Carta de Veneza coloca que o principal elemento para a conservação de um monumento é a sua manutenção. Né? Então, nós sabemos que os nossos verões são muito propícios a tempestades, limpar calhas antes do verão. Né? Setembro é a revoada dos cupins. Né? Manter, né, a descupinização, que são serviços que não são muito caros, né, e que podem ser feitos para prolongar, né, uma conservação na edificação adequada.
até que se consigam as verbas necessárias. Então, assim, o que eu vejo de vez em quando é que se fica meio paralisado com aquele volume de recursos que é necessário captar e não se faz as ações mínimas necessárias, que às vezes não tem muito custo. Pode ser feito por um pessoal da limpeza do próprio igreja, que sobe no telhado adequadamente. O IPHAN tem trabalhado e vem intensificando a ideia de formação de mão de obra da própria instituição que cuida dos bens tombados, para que ela possa fazer essas pequenas ações de maneira correta. Uma das questões que a gente também vê como muito constante são instalações elétricas. Às vezes, para resolver um problema imediato, se contrata qualquer pessoa que faz uma série de gambiarras e coloca em risco, né, aquele bem. Seja para um casamento, seja para atender com ar-condicionado uma determinada sala, né, você tem aí coloca em risco, né, o prédio inteiro. A outra coisa são algumas ações que, por vezes, não deveriam estar nem sendo feitas dentro da igreja, mas num local apropriado. Né? A gente tem o famoso caso, né, lá de Goiás, onde o padre, acho que inadvertidamente, fez uma fábrica de velas dentro da igreja e colocou o prédio que tinha sido acabado de ser restaurado, né, em um incêndio que destruiu praticamente a igreja toda e ele teve que ser novamente restaurado. Então, algumas coisas podem ser feitas de imediato sem muito custo, né? Porque, normalmente, as igrejas elas continuam servindo e funcionando com o mesmo programa, né, que sempre tiveram. Né? Então, não há grandes necessidades de modificação da estrutura. É basicamente conservação. Então, isso eu acho que é uma das ações que a gente pode até em parceria. Né? Nós temos trabalhado com a ideia de uma escola de restauro de técnicas tradicionais. Né? Isso é uma ação que a gente pode levar adiante. Né? Amanhã hoje à tarde, até eu vou apresentar um dos casos, né, em que o nosso pessoal auxiliou a comunidade a restaurar a sua própria igreja. Tá? Eu acho que isso é uma questão importante, né, de centrar muitas vezes foco na conservação e não esperar que seja um restauro muito impressionante, né, para fazer as ações necessárias. Paulos, você abriu seu discurso dando um testemunho pessoal da sua nova identidade católica, a sua conversão a partir de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Nós vivemos sobre a égide da imagem. Aliás, o Dom Mauro abriu seu discurso falando que ele fala primeiro com a ideia de uma imagem, ou com uma imagem falando a partir de uma imagem. É isso mesmo? Pois bem, Aristóteles já dizia que o que mais atrai o homem dos sentidos é a visão, é a imagem, tá bom? Hoje, aliás, no Rio de Janeiro não deveria ser novidade, porque calvinistas franceses fundaram essa cidade antes dos católicos portugueses. Eu queria que você desse o seu testemunho pessoal, tá? Como é que você vê o patrimônio, enquanto a imagem, enquanto a pintura, enquanto essa coisa católica, da tradição católica, daquele seu passado protestante, que teve, né, uma certa ojeriza à imagem, à escultura, tudo mais, entendeu? Eu achei muito importante isso e me tocou muito pessoalmente, tá bom? Realmente é uma ruptura de tradição, né, de entendimento, principalmente da relação da imagem como a referência, né, como uma ligação ao divino, né, nos eleva, nos leva ao divino. Isso a Igreja Protestante se afasta, né, do processo da imagem para criar uma ruptura com a Igreja Católica,
Mas os simbolismos, alguns simbolismos, principalmente nas igrejas históricas, são mantidos, apesar de ter um afastamento da imagem. Para mim, essa vivência de entender a importância da comunicação da fé através da imagem foi muito importante. Eu vivi isso. Quer dizer, imaginando que numa sociedade antiga, em que poucas pessoas eram alfabetizadas, né, você tinha até pessoas com recursos também não eram alfabetizadas. Né? Então, você comunicava a fé através da imagem mesmo. Né? Você tinha a arquitetura da igreja, a volumetria da própria igreja, ela conversava isso, né? Nos levava a entender a presença do divino, a nossa pequenez perante o divino. Então, a formação da nave das igrejas, né, levava você a chegar ao altar, e isso comunicava a fé às pessoas. Eu acho que eu vivi essa experiência de a fé ser comunicada através dessa experiência da vivência dentro da igreja. Tá? Então, para mim, foi quando eu tive essa revelação para mim, sobre o divino e sobre, principalmente, a Nossa Senhora. Quero parabenizar o senhor, especialmente pelo intuito de movimentar essa escola de mão de obra primária, vamos dizer assim, que no caso de um restauro de uma imagem, como acaba de colocar o senhor Marcos, a expressão de um olhar da imagem não é uma imagem católica, no caso, né, porque você tem imagens decorativas de jardins, né, de deusas gregas, mas um vitral, uma imagem que é colocada num altar, ela tem que ter a verdadeira expressão daquele santo. Então, essa mão de obra primária, eu vejo escassa. Não é simplesmente um profissional chegar e pintar a imagem, ela tem que transmitir aquilo que o santo viveu. Né? Então, é delicado. Estou um pouco nervosa, porque isso mexe no meu interior. Então, queria saber, o senhor Marcos colocou que fazer uma restauração num patrimônio católico é muito caro. Como é feita essa mobilização de voluntários? Porque Padre Silmar colocou também que Deise tem uma diretoria, né, diretora de um grupo que é mobilizado para atender a Igreja da Sé. E quanto à arquidiocese, as demais, como é feito isso? Como é feita essa mobilização? Porque eu tenho vontade de me colocar como voluntária, tenho dons, como ontem o cônego Marcos colocou, né, o dom, a verdade dentro da igreja. Então, mexer com as mãos, esses trabalhos manuais, eu fui educada na minha totalidade da minha juventude nesses trabalhos. Então, eu tenho vontade de me colocar como voluntária, mas não sei um acesso. Como me mobilizar? Qual órgão procurar por isso? Não só a restauração do patrimônio cultural católico é caro. O processo de restauração envolve muita tecnologia hoje. Então, qualquer processo de restauração envolve muita ciência. E cada vez mais nós temos a aplicação da química, da física nuclear. Fizemos a restauração das pinturas da Igreja de São Francisco de Paula, da Capela Nossa Senhora da Vitória, que a gente fez uma parceria com a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez um escaneamento com raio-x sobre a obra, e sem cobrar nada para a gente.
Então, tudo isso vai envolvendo ciência, a gente vai tendo que ter técnicos especializados. Então, nós temos um processo do cuidado com o patrimônio histórico, a gente tem que diferenciar a conservação, que é a ação cotidiana do cuidado com o bem, da restauração. Quando a gente chega no ponto de restauração, a gente acaba tendo que utilizar mão de obra mais especializadas. E aí são pessoas formadas nessa área. Então, nós temos, se eu posso dar o exemplo, a Elaine, uma restauradora de obra de arte, altamente especializada, que está num processo de restauração da imagem de Santana, da igreja de Nossa Senhora do Desterro. Por ocasião, eu pude agraciar a igreja, ofertando a restauração dessa imagem, e a Elaine está fazendo esse trabalho para a gente, tá? Elaine Guzmão. Mas é uma profissional capacitada, estudou para isso. E o projeto dela ela apresentou um projeto de restauração que foi para aprovação do IPHAN, como o acervo é tombado pelo IPHAN, o IPHAN aprovou a metodologia de restauração, hoje a imagem está no ateliê sendo restaurada. Então, tem essas ações. O importante para poder começar numa ação de voluntariado, é ir ao pároco. Né? Ir ao pároco e entender a demanda daquele pároco, para que precisa, o que você pode ajudar e auxiliá-la a fazer isso. Claro? Estou me metendo no assunto, mas o profissional restaurador ele tem uma formação contínua e muito importante. O grande problema das paróquias, que os padres não têm o conhecimento técnico, é que tem sempre as pessoas habilidosas com boa vontade. Aí elas acabam fazendo trabalhos que, depois, para você retirar o que foi mal feito, é pior do que deixar a imagem como ela está e procurar o trabalho. Não é tão simples. A Nossa Senhora da Cabeça, por exemplo, foi restaurada por uma aluna, tenho orgulho foi uma aluna do núcleo que nós construímos, aqui tem várias pessoas do núcleo. Ela demorou 1 ano e meio, ela foi capacitada, fez o curso de conservação e restauro, fez mais cursos. Os restauradores, só tem uma aqui hoje, né? 2, 3. Os restauradores, eles amam tanto o trabalho que eles não viajam a lazer, eles viajam para se capacitar fora, para comprar material. O material é caro. Então, o meu grande medo, eu pedi essa parte, porque há uma diferença entre as pessoas habilidosas e quem tem capacidade técnica. Esse é um trabalho para quem está interessado em que procure se formar, procure trabalhar nesse assunto. Eu gostaria só de fazer uma intervenção pequena. O dom, eu acho que é muito importante e vai fazer com que você vá se especializar na questão. A questão do patrimônio, eu acho que é muito importante ter isso em mente. A questão do patrimônio, a gente não trabalha com o passado. O passado é um instrumento para legar esses bens e esses valores para o futuro. Eu digo sempre, né, hoje um bem que tem 100 anos, daqui a 100 anos terá 200 anos, se for tombado. E daqui a 200 anos terá 300 anos. Todas as ações que a gente faz no presente podem prolongar ou abreviar a vida desse bem. Portanto, o uso de materiais inadequados, técnicas inadequadas, eles vão prejudicar no presente, mas principalmente vão prejudicar no futuro. Então, assim, descaracterizando, dificultando muitas vezes a preservação. O uso de materiais inadequados, que aparentemente, isso a gente é parte da evolução da própria técnica de restauro. A Carta de Veneza de 31, ela aconselhava usar cimento na restauração
de monumentos romanos. Hoje é absolutamente proibido usar cimento em obras de restauração. Você não usa cimento, né? Então, assim, há uma evolução técnica a partir de erros e acertos que está acumulada dentro, né, da academia, quando a gente vai tratar da questão da formação dos técnicos que vão trabalhar com esse restauro, que é absolutamente imprescindível que quem for mexer tenha esse conhecimento até de como abordar a questão, né? Porque, às vezes, um simples produto de limpeza, isso eu tenho colocado, né? Um simples produto de limpeza pode estar, ao invés de estar qualificando, né, aquela imagem, está iniciando um processo de degradação, acelerando o processo de degradação, né? Então, isso é muito importante, né, que quem tem habilidade comece pelos trabalhos mais básicos, né, e vá se formando, procurando fazer curso antes de se aventurar, vamos dizer assim, a um trabalho mais complexo, né? Isso não quer dizer que não possa ter uma participação nessa solução para a conservação, né? Então, os próprios cursos, né, as formações, isso vão dar, né, aí a habilidade necessária para tratar da questão, tá? Não é precisamente uma pergunta, mas uma complementação daquilo que vocês estão falando, que eu acho que é tão importante a conservação, a manutenção, como chamava Urbani, manutenção programada, e um bem histórico, um patrimônio cultural, uma igreja, que hoje a gente fala mais de conservação preventiva, conservação programada. E isso eu acho que é um desafio que a igreja tem que ter, a comissão. Através de uma parceria com o IPHAN, de uma parceria com a Universidade Federal de Rio de Janeiro, que tem um curso de conservação e restauro, onde tem estudantes que poderiam acompanhar um curso, uma metodologia que possa ser aplicada com todas, evidentemente, as diversificações de cada caso, mas na arquidiocese, de manutenção programada, que envolve a ajuda de profissionais, evidentemente, para montar essa metodologia que é repassada aos próprios voluntários da própria igreja, da paróquia. É a mesma coisa quando é uma coisa importantíssima que a comunidade seja envolvida nesse processo de conservação. Nós não podemos contar sempre com recursos e devemos contar com a nossa capacidade de gastar o menos possível na restauração, que é um processo complexo que hoje prevê a utilização de técnicas científicas, química, física, etc., que são muitas vezes custosas, a não ser quando a gente encontra a COP, o LIN, né, o Laboratório de Instrumentação Nuclear, que dá apoio sem recurso, deu apoio para mim no Museu Dom João VI. Tá? Mas acho que realmente essa é uma linha que tem que ser aprimorada, né? Porque a gente tem que preservar e não tem que restaurar. Restaurar é o último ato, né, a qual a gente tem que pensar. Então, nessa direção, eu respondo à senhora aqui, ninguém tem que recusar sua ajuda, mas sua ajuda tem que ser limitada àquilo que a gente pode fazer naquele momento, dentro de um contexto de trabalho que prevê a utilização de pessoas competentes, formadas, né, e que possam ser a guia, eventualmente, para apoio de uma pessoa que queira fazer um trabalho voluntário,
mas tem que ter um responsável para isso, que esteja qualificado. E outra coisa que eu gostei muito do retorno do curso do IFAM, mas eu queria que o presidente do IFAM aqui do Rio me explicasse um pouquinho essa questão, se tiver tempo, senão a gente depois conversa em outro momento, da questão da formação de técnico, de técnico de cantaria, de técnico de trabalho em madeira, etc. Se existe a proposta do IFAM de fazer alguns cursos desse tipo, porque eu acho que é fundamental que exista o conservador restaurador, mas é fundamental que se retorne às técnicas tradicionais. Eu, quando vejo alguém que me diz que para fazer um entalhe tem que botar uma massa plástica e modelar em cima daquilo, eu me sinto mal, porque eu gostaria que aquilo fosse feito em madeira entalhada. E para isso não temos gente que faz isso. São poucos. Eu sou restaurador, ela me conhece, muita gente me conhece aqui, trabalho com madeira. Eu acho que isso é importantíssimo. Nós estamos fazendo agora na Itália, com a Caritas, um curso de conservação, de restauro de mobiliários antigos, para formar profissionais nessa área. Tem milhares de igrejas que têm mobiliário de alto valor, não só financeiro, mas pela qualidade do trabalho que tem que ser restaurado. E nós precisamos desses técnicos, não só dos bacharéis universitários, do qual eu tenho respeito e faço parte também. Nós estamos no Rio de Janeiro, né, começando a trabalhar com algumas linhas de ação que vão propiciar isso. Um é o Canteiro Escola. Né? O Canteiro Escola, né, pretende, né, que a cada técnica construtiva que entra dentro de um processo de restauro mais amplo possa formar profissionais naquela linha de ação. Né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos já adotado isso, né, no Palácio Gustavo Capanema, nós fizemos a restauração, né, de todo o mobiliário. Né? Isso poderia ter uma turma formada a partir... Certamente, os profissionais envolvidos nesse trabalho, ou seja, contratados pela empresa que já se formaram, porque certamente pessoas que não estavam totalmente capacitadas foram capacitadas pela dimensão e a quantidade de bens que nós recuperamos, né, de mobiliário moderno, no caso, né, lá no Palácio Gustavo Capanema. Né? Então, uma das questões é certificar que esses profissionais que passaram por essas obras, eles têm uma qualificação maior do que uma pessoa que entra no mercado sem ter passado por uma obra de restauro. Então, isso é uma das coisas que a gente vai fazer. Dentro da própria obra, os mestres também poderão desenvolver ações específicas, né, para pessoas que são de fora, que vão se cadastrar para poder participar de oficinas, né, de formação e vão sair dali para fazer outras ações. Então, você teria, numa mesma obra, a formação dos profissionais envolvidos na própria obra e de terceiros que vão estar ali participando de momentos específicos aonde a transmissão do saber vai se dar para essas pessoas. Né? Na época em que o governo federal tinha um programa chamado Monumenta, né, nós mandamos técnicos do Brasil para a Itália, né, e eles se formaram em diversas técnicas de restauro, e a ideia era voltar e ter uma escola permanente, né, no Rio de Janeiro. Nós chegamos a montar essa escola, não com o IFAM, né, mas com a FATEC. Em Vassouras tem uma escola que está subutilizada, né, mas que poderia ser ativada, e é o que a gente pretende fazer,
em parceria com o governo do Estado. Outra coisa que nós estamos fazendo, né, é termos de cooperação com a UFRJ, né, e com outras universidades que possam ter interesse, né, para criar núcleos multidisciplinares, né, de saberes relacionados à questão do patrimônio. Porque, como dissemos, nós temos química do restauro, física, não só arquitetura, belas artes, mas a gente quer que a universidade participe mais e mais integrada, né, dessas discussões. Então, a gente já abriu esse diálogo com o UFRJ, né? Eles têm muitos bens também, né, que precisam ser restaurados. Então, isso também vai gerar um movimento interessante. Então, a gente está muito focado nessa questão, né, da ampliação, né, dos profissionais qualificados, né, quer seja através desses cursos que voluntários poderão fazer, né, quer seja na linha profissional mesmo, indo. A UFRJ acabou de inaugurar os laboratórios novos de belas artes, são fantásticos, ainda não tivemos, mas provavelmente eles vão poder, né, fazer parcerias com a Cúria, por exemplo, para fazer alguns restauros, como já vem sendo feito. E a outra coisa que a gente tem feito é colocar, por exemplo, os nossos profissionais à disposição. Eu digo sempre que o governo paga consultores para quem é responsável por bem, né? Então, eu tenho mestrado na área, trabalho há 40 anos na área de patrimônio, né? Não sou um restaurador de belas artes, né? Eu sou um gestor, né, do patrimônio, então estou à disposição para ajudar a montar estratégias, né, junto com parceiros. Nós vamos fazer, provavelmente, um encontro, né, de instituições captadoras, né, aqui no Rio de Janeiro, né, para também conversar sobre o mercado, as dificuldades e essas coisas assim. Então, esse novo governo vem olhando com muita atenção para a área, né? O MINC está com mais verba, né? Isso não significa que a gente vai conseguir atender todo mundo, mas a gente vai ampliar as formas de atuação, né, e os apoios necessários. Vou fazer uma parte novamente. Um dos exemplos de ações do IPHAN, agora nesse semestre, é o curso que foi feito de restauro de tecido. A técnica do IPHAN, ela vai falar amanhã, eu acho, é amanhã que ela fala, Cláudia Nunes. Cláudia Nunes está aí, levanta aí, Cláudia. A Cláudia está aí? Tá, acabou de chegar. Ela está lá longe. A Cláudia fez um curso do IPHAN para restauradores de tecido. Aí não, por quê? São os 2 retábulos que ela vai falar amanhã na palestra dela, os 2 estandartes dos abolicionistas, as únicas peças que não foram queimadas no incêndio da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito dos Homens Pretos. Eles estavam fora... eles foram fora Perdão, me perdi. Não. Eles só se salvaram porque eles estavam fora sendo restaurados por uma restauradora do IPHAN lá nos anos 70. E agora, a nova restauração feita pela Cláudia, que propôs, e o IPHAN aceitou, um curso de restauro de tecidos. A turma ficou tão feliz com o curso que agora não deu para terminar, né, Cláudia? Mas ela, toda quarta-feira, quando pode, eles se reúnem para concluir os estandartes, que vão acabar. Agora está acabando, né? Agora acaba. E isso é uma ação do IPHAN e uma ação positiva e propositiva que o grande risco, o grande medo que eu particularmente tenho é só do talento e não a formação. Porque para você entender uma obra de arte, você tem que entender de química, como é que aquela deterioração aconteceu,
depender também da biologia, como é que aquele bichinho, por que ele vem aqui, o que tem que ser feito, não é verdade? Então, tem uma formação importante que não dá para ser negada. Agora, outra coisa também, um outro curso que está acontecendo agora é o da Fiocruz. A Fiocruz está fazendo cursos de capacitação com um aluno, 2 alunos que foram alunos desse curso de Veneza, que agora eles estão propagando o curso, e está acontecendo agora. Eles têm nos dado 2 vagas a cada curso. Nós estamos capacitando os nossos funcionários que têm já habilidade e que eles vão replicar isso para as outras. É um trabalho intenso e de muito... Não que alguém vá colocar a mão em algo sem uma responsabilidade. Não estamos falando de pessoas imaturas nem de jovialidade. Nós estamos falando sobre maturidade, responsabilidade. Bom dia, meu nome é Conceição, eu sou da Irmandade de São Roque, também pertenço à paróquia de São Cristóvão, né, que acabou de passar por uma reforma e hoje é dia de festa. E até por isso que eu vou... É mais até uma sugestão, uma observação e também saber se realmente existe dentro desses cursos algo voltado para isso. Tem todo esse trabalho técnico que é importantíssimo e não vejo de outra forma para se fazer um restauro, enfim. Eu falo em respeito daquele leigo, e eu me coloco como tal, que está lá na ponta, é aquele que está fazendo a limpeza da madeira, do assento, ou da âmbula, ou lavando as alfaias, ou as casulas. Esse leigo que está na ponta, tá? O faxineiro, né? Ou a chefe de capela, o sacristão, enfim. Eu vou me colocar dentro, tá, desse grupo. A gente não tem conhecimento e ninguém passa isso para a gente. Então, a gente pega, por exemplo, como eu vi, né, aí volto ao que o senhor falou. Lá em 1999, 2000, foi feita uma grande reforma na igreja de São Cristóvão. Acabamos de fazer outra agora. Por que teve esse gap, né? Foi falta de conservação? Eu via o pessoal fazer mutirão de limpeza. O pessoal tinha vontade realmente de deixar a igreja arrumadinha. Mas será que aquele material que foi usado para lavar um piso hidráulico com água sanitária, ou com detergente, ou com esses produtos químicos de supermercado, era apropriado? Quando se lava uma toalha de altar, eu tomo o máximo de cuidado, a doutora Deise sabe, de não botar produto químico, de usar, eu uso sabão de coco e sol. Eu estou fazendo da forma certa? Entendeu? Há pouco tempo, um seminarista, eu até falei com a doutora, ela me indicou a ele, eu não aceitei a pegar, porque realmente não tinha a mínima condição, e depois eu voltei o caso para ela, casulas, talvez de 100 anos, lindíssimas, de uma igreja, e o seminarista não queria, precisava limpar, estavam imundas, estavam guardadas talvez de uma maneira errada, e esse assim, eu não tenho condição de fazer isso aí tem que ser um restaurador, alguém que entenda. Agora, como é que elas chegaram naquele ponto? Como é que elas foram guardadas? Elas não estavam penduradas, elas estavam enroladas numa sala que tinha umidade. Então, eu acho que falta também, talvez não algo tão complexo como um mestrado ou um curso numa universidade, mas, de repente, essas pessoas que já têm esse conhecimento passarem isso para aquela pessoa do dia a dia dentro da igreja. Aí eu não sei se a comissão poderia... né? Em 30 segundos, eu acho que eu consigo responder para a senhora. Por exemplo, aqui na Antiga Sé, eu cheguei depois, mas pelo que a Deise me falou, e hoje eu percebo isso concretamente, lá atrás, quando houve a restauração, o IFAM deu uma cartilha, como preservar o piso, como cuidar da imagem, e disso e daquilo outro. Então, desde do encarregado, do faxineiro, o sacristão, todo mundo sabe fazer.
né? E eu estou de olho, se fizer, não pode fazer com outro material, enfim. Mas foi simples, tem uma cartilha que é só seguir, não tem, aí não precisa de mestrado nem de doutorado para fazer isso. No primeiro seminário, a gente desenvolveu uma cartilha justamente com essas orientações básicas de conservação, muito simples. Eu acho que vale a pena a gente retomar essa cartilha, e na época a gente mandou para todas as paróquias no site da Arquidiocese. E as paróquias que tiverem dificuldade, convoquem a comissão. A comissão está disponível, é um órgão da igreja, né, presidida pelo cardeal, disponível para as paróquias, para as igrejas. Isso, ó, no site da Arquidiocese tem lá o caminho para chegar na comissão, tem as informações, tem os e-mails do padre e da Deise. Cheguem na comissão, a comissão está lá disponível para isso. O que a comissão não consegue ainda fazer por recurso, mas também, não só financeiro, mas também de equipe, ser proativo e ir atrás dos processos, né? Mas todo processo que chega para a parte da comissão, a comissão tem sido imediatamente responsável e respondendo às demandas. Inclusive, a comissão tem a Deise como assessora de patrimônio, que é a pessoa mais obstinada que eu já conheci na minha vida. A Deise vence todo mundo pelo cansaço. Então, quando ela bota que vai conseguir uma coisa, ela consegue. Acho que, por hora, podemos ficar por aqui, podemos almoçar e retornamos às 14 horas.